Olá, meus irmãos, Alisson Tonassi, voltando aqui para a gente fazer mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema será a vida e a morte, da pergunta 68 à pergunta 70. Vamos lá. Qual é a causa da morte nos seres humanos? Kardec pergunta. A espiritualidade vai responder: a exaustão dos órgãos. Pergunta 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? A espiritualidade vai responder: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Pergunta 69. Por que uma lesão do coração, mais que dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A massa inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Então, Kardec faz aqui uma nota. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram distribuídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento de vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjam, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte nos aparelhos elétricos. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie.
Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Então, meus irmãos, aqui Kardec está fazendo um estudo em cima da vida e da morte, né? O que faz com que o ser humano mantenha a sua existência? Então, Deus, através da reencarnação, né, da atividade sexual, ele promove a formação do organismo físico. A vida que inicia e que dá o start da formação da vida neste organismo físico, ela vem de duas coisas que são colocadas no mesmo momento da concepção, que é a impregnação pelo espírito reencarnante e a energia oriunda do fluido cósmico universal, que é o princípio vital. Então ele pergunta, olha, quando acaba esse princípio vital no corpo daquele ser, acaba a vida. E aí o espírito se desconecta do corpo. Aí ele pergunta, para onde vai esse espírito? Para onde vai os elementos que formam aquilo ali? O corpo físico se desfaz e é reaproveitado aquelas substâncias para formar novos corpos. E o princípio vital, ele volta para a fonte do fluido cósmico universal, para a fonte que emana toda essa essência energética. No espaço, no plano espiritual, né? Então, e aí ele continua. Por que tem alguns órgãos que são mais importantes que o outro? Por exemplo, o coração. Então, se você, naquela época, tinha duelo, então o cara dava uma espadada no pulmão da pessoa. A pessoa com uma espadada no pulmão é um ferimento grave, mas podia viver. Agora, um ferimento no coração matava na hora. Então, por que disso? Então, Kardec, ele fala que todos os órgãos são impregnados desse fluido vital. E por uma correlação, né, entre esses órgãos, aí nós vamos falar através do sangue. O sangue é impregnado de fluido vital. Então, quando esse sangue vai passando por todos os órgãos, há uma impregnação de cada órgão numa sustentação de equilíbrio para o fluido vital. Então, alguns, ele fala que quando o corpo, no geral, está impregnado de certo grau de fluido vital, e um órgão está débil, um órgão está desequilibrado, o organismo joga toda a sua potência para reequilibrar. Alguns conseguem reequilibrar e fazer o organismo voltar ao normal. Por exemplo, numa infecção, numa doença bacteriana, numa doença viral. O organismo, ele tenta se reequilibrar, que isso nós chamamos na medicina de mecanismo homeostático. Por exemplo, você tem uma febre, a febre ela faz com que as células de defesa elas comecem a ter mais atividade.
Quando você pega uma gripe, o nariz produz secreção, para quê? Para remover aqueles vírus e fluidificar mais para que os vírus sejam eliminados. Então, esse mecanismo homeostático, ele serve para o equilíbrio do próprio organismo de cada ser vivo. Então, o que faz esses órgãos funcionarem adequadamente? Esses órgãos funcionam adequadamente pela potencialidade do espírito que está ali, que ele coordena através de mecanismos autônomos, né? Então, mecanismos que são independentes da vontade, uma vontade ativa, mas ele automaticamente ele tenta se reequilibrar através, primeiro, do perispírito e, segundo, dessa cola de fluido vital. Esse fluido vital ele está internamente. Os chineses chamavam esse fluido vital de Qi. Então, a energia do Qi é a mesma energia que o Kardec falava como princípio vital. Esse princípio vital, nós sabemos, e ele coloca aqui, que para que o organismo produza mais princípio vital, através do metabolismo, nós temos que nos alimentar de substâncias que produzem também esse mesmo princípio. Então, os nossos alimentos, a própria carne, as frutas, os legumes, eles têm elementos vitais que quando a gente ingere, eles são transformados em energia. Essa energia, ela vai para vai para o estômago, ela é absorvida pelo intestino, vai para o fígado, vai para diversos órgãos que quebram isso em glicose. Os diabéticos é que sabem, transformam isso em alimento através do glicogênio, da glicose. E esse glicogênio ele vai para dentro da célula. Lá dentro da célula, nós temos uma pequena parte dentro das células chamada mitocôndria. Essa mitocôndria, ela pega essa glicose e transforma em uma coisa chamada ATP. Esse ATP, ele libera uma energia química dentro do organismo e também uma energia, aquela chamada ectoplasmática, ou seja, o princípio vital ou ectoplasma é uma energia produzida através da respiração, da alimentação e dos raios solares. A nossa pele, ela absorve os raios solares e transforma em vitamina D. O alimento que a gente come, ele também se reverte em glicose e a nossa respiração, ela produz o oxigênio, o oxigênio ele quebra esse ATP, transformando em energia. Energia e alguns radicais livres que produzem geram o nosso ectoplasma e o princípio inteligente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante da gente falar. Então, quando nós falamos que o princípio vital é o ectoplasma, então a gente vê alguns fenômenos mediúnicos ocorrerem por ectoplasmia. Então, nós temos as manifestações que se tinha antigamente, hoje se tornam mais raras, de médiuns que têm muito ectoplasma, que são médiuns de efeitos físicos que eram produzidas as materializações, certo? Hoje, esses médiuns que têm o excesso, não excesso, mas uma quantidade abundante de princípio vital ou de ectoplasma, eles transformam a sua mediunidade numa mediunidade de cura. Antigamente, nós precisávamos muito de estudar o que acontecia junto à espiritualidade. Hoje,
esses estudos já foram feitos. Então, a nossa mediunidade não precisa que ocorra esse tipo de fenômeno mais intenso, coisa que ocorria antigamente, né? Porque aqueles fenômenos ali eram mais para fortalecer uma fé. Hoje acreditamos que a nossa fé já está fortalecida e estável dentro da nossa religiosidade. Então, não precisamos de determinados tipos de fenômenos mediúnicos como ocorriam antigamente. Então, o que fazer com esse tipo de mediunidade? A ectoplasmia. A mediunidade de ectoplasmia, que se tinha fenômenos físicos, hoje ela pode ser convertida para uma mediunidade de cura, aonde esse ectoplasma pode ser transferido para alguém que está com debilidade física. Então, quando nós damos o passe no centro espírita, nós estamos fazendo trocas de ectoplasmas. Além do ectoplasma do médium, você está recebendo também a energia espiritual acrescida a esse passe, certo? Nos passes de cura, nos tratamentos de cura, aí a gente vai falar como a Jeane faz lá na Jeane Vinícius, o pessoal do Reiki, que é a mesma energia acrescida como um canal, um pouquinho diferente por alguns aspectos, mas com o mesmo princípio, nós fazemos essa troca. Então, só que existe uma programação genética das nossas células em que, com o envelhecimento, elas perdem a capacidade, nessa troca alimentar, respiratória e do sol, elas perdem a capacidade de produzir em abundância esse ectoplasma. E as nossas células vão envelhecendo, os nossos órgãos vão envelhecendo, a capacidade de emanação de substâncias produtoras de energia começam a diminuir e até um ponto em que a vida cessa. É o processo natural. Da mesma forma que nós entramos pela reencarnação e adentramos na vida através de um corpo físico materializado, chega um momento que esse corpo e essa programação é restrita e a pessoa morre. É um processo natural da vida. É claro que nesse meio tempo nós temos também os fenômenos que ocorrem na nossa vida mediante as nossas escolhas, as nossas atuações. O tipo de alimentação. Você fuma? Você é diabético e come açúcar igual a mim? Você faz atividade física? A bebida alcoólica? Tudo o que nós decidimos na nossa vida vai ter uma repercussão. Por quê? Porque a qualidade, a quantidade e como você lida com a estrutura que produz esse ectoplasma e esse princípio vital vai estar toda interligada no teu estilo de vida. Então, portanto, você pode abreviar a sua vida pelo estilo de vida que levou, ou você pode prolongar a sua vida pelo estilo de vida que você levou. Por quê? Porque da mesma forma que há a troca de ectoplasma de um ser para o outro, você também, por exemplo, como se fosse uma bateria de um celular. Se você usa muito o celular, a energia da bateria vai terminar mais rapidamente. Se você desgasta menos esse celular, ele pode durar 2, 3 dias. Tem celulares que duram bastante tempo. Então, a gente vai pensar na energia do nosso corpo, do princípio vital, como uma bateria de celular. É isso. Então, que a gente possa ficar com Deus, que esse estudo seja proveitoso para todos nós, que os irmãos possam ficar com esse estudo raciocinando com bastante luz em seus lares. Muito obrigado, meus irmãos.